sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Ai, nós aqui outra vez. Ai, nós aqui outra vez. Se vocês pensam que Pois é, minha gente. Olha, nós aqui outra vez. Nossa querida apresentadora e âncora deste programa, Luana Capistrano, está dodói. E por isso não pôde vir fazer o programa de hoje. Então, eu que já sou da casa, vou substituí-la. Aos fãs de Luana, eu quero adiantar que não é nada grave. Foi apenas uma torção no tornozelo ao cair em um dos milhares de buracos dessa cidade. Eu quero, inclusive, aproveitar o ensejo para dizer ao prefeito Edivaldo Nogueira que cidade sem buracos também faz parte da qualidade de vida. Viu, Edivaldo? Bom, muito bem, vamos seguir em frente. Afinal, aqui no TV Sintese não tem buraco. No programa de hoje, nós vamos entrevistar a coordenadora da subsede do Sintese, que acaba de tomar posse, Rita de Cássia Santos, coordenadora geral do Agreste. Vamos ver também o quadro O Direito é Seu. Então, pode chegar que a casa é grande e é toda nossa. Está no ar o programa TV Sintese. Vem cá, conte pra mim, como anda o seu coração com essa tal de reforma da Previdência se aproximando? Já entrou em contato com seu deputado, sua deputada? Já falou com a sua senadora ou senador? A hora de pressionar é agora. Depois da porta arrombada, colocar taramela não adianta. Entre em contato, diga para eles que, se quiserem o seu voto novamente, terão que votar contra a reforma da Previdência. Nós aqui vamos fazer a nossa parte, alertar você dos danos que essa reforma pode causar aos trabalhadores e trabalhadoras desse país. No nosso quadro, O Direito é Seu. Se ligue aí. O direito é seu. Hoje continuaremos falando da reforma da Previdência. Como já estamos no mês de junho, mês determinante para o destino da reforma da Previdência apresentada pelo atual governo, é fundamental que passemos a entender quais são os principais argumentos utilizados pelo governo para modificar o regime geral de Previdência. Os motivos centrais são dois. O primeiro refere-se ao combate a injustiças. O governo relata, nas justificativas do projeto de reforma da Previdência, que no INSS existem os aposentados ricos e os aposentados pobres, sendo necessário acabar ou reduzir estas diferenças. Ocorre que, no regime geral de Previdência, o regime vinculado ao INSS, nenhuma aposentadoria poderá ser maior que R$ 5.839,45. Já por este fundamento, já dá para perceber que sou estranho o governo falar que existem aposentados ricos no INSS, pois como o valor máximo é de R$ 5.839,45 e ninguém que ganhe este valor é rico, fica uma dúvida se o governo estaria cometendo algum engano. Mas, analisando com cuidado o projeto de reforma, percebe-se que o governo, de fato, faz uma divisão entre aposentados do INSS, classificando de ricos aqueles que ganham em média R$ 2.231 e considerando pobres aqueles que ganham em média R$ 1.252. Sendo que os ricos são aqueles que se aposentam por tempo de contribuição e os pobres são aqueles que se aposentam por idade. Bem, classificar como ricos um conjunto de trabalhadores que, ao se aposentar, recebem em média R$ 2.231 é um absurdo, um verdadeiro deboche com os trabalhadores. Mas o problema é que o governo pretende, com a reforma, igualar os ricos e os pobres. Ou seja, o governo defende que uma média de R$ 2.231 é um excesso e precisa ser reduzido.
O segundo fundamento do governo refere-se à simples necessidade de reduzir as despesas com o regime geral de previdência. Mas o problema é que a maioria das pessoas não estão atentas para as consequências desta redução de despesas nas economias municipais e dos estados. Muito se fala dos prejuízos ao trabalhador e sua família, mas a maioria não compreendeu que tal redução vai impactar profundamente a economia dos municípios. Este ano foi publicado o livro A Previdência Social e a Economia dos Municípios, de autoria do auditor fiscal Álvaro Solon de França. Neste estudo é apresentados dados que mostram o impacto dos benefícios previdenciários na economia dos municípios e nos estados como um todo. Neste livro consta um estudo sobre a situação de todos os municípios de Sergipe. O estudo prova que os recursos repassados pelo INSS são fundamentais para a economia dos municípios sergipanos, pois os repasses do INSS para os beneficiários são superiores aos repasses do FM. Bem, terminamos hoje mais o quadro O Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. Voltamos! Agora vamos bater um papo com a coordenadora das subsedes do Sintese, que acabou de tomar posse, Rita de Cássia Santos, coordenadora geral do Agreste. Boa tarde, Rita, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem. Seja bem-vinda ao nosso programa. E eu queria começar do começo. Conta aí pra gente como foram as eleições. Muito trabalho, pouco sono? A correria grande, correria demais, mas foi um trabalho assim muito prazeroso. Nós começamos a trabalhar no processo eleitoral desde o mês de abril, com a formação da nossa comissão eleitoral. Nós tivemos a participação da professora Josefina, do professor Zé Luiz, da professora Vera e também da professora Maria Machado, da qual nós chamamos carinhosamente de Selma. Eles fizeram um trabalho de acompanhamento das datas, de toda a papelada, de organização, até a gente recrutar os mesários, convidar as pessoas dos municípios para que pudessem sair de escola em escola, nos povoados, na zona rural, para coletar os votos. E a gente conseguiu um batalhão de pessoas para que a nossa eleição fosse um sucesso. Até porque a estrutura para um sindicato como o Sintese tem que ser realmente um batalhão, né, Rita? Um batalhão, porque na nossa região Agreste nós temos 14 municípios. Sim. Então você imagine você chegar num município como Carira e você chegar num povoado que faz divisa com a Bahia. Numa escola lá, e você tem que ter aquele mesário disposto a chegar até lá. Sim. Então nós fizemos um trabalho muito bonito. Então, na segunda-feira, quando a gente iniciou o nosso processo eleitoral realmente de coleta de votos, nós já tínhamos todo o esquema em todos os municípios. Quem eram os responsáveis da urna, quem eram os mesários que iam sair em cada município. Município de Santa Rosa de Lima, a gente já tinha a pessoa que ia sair naquele dia. O município de São Miguel do Aleixo, de Itabaiana, dos 14 municípios. Enfim, qual era o nosso planejamento? De não deixar, em nenhum momento, uma urna parada. Sim. Que essa urna ela tivesse realmente percorrendo as escolas. E foi isso que aconteceu. Nós chegamos na segunda-feira, os mesários compareceram, nós tínhamos, por telefone, a gente acompanhava todas as outras cidades. Em Itabaiana, a gente deixou a companheira Milena organizando Itabaiana. Eu me desloquei para Carira. A companheira Aninha, que é aposentada, coordenadora da nossa subsede, foi acompanhar também outros municípios. E a gente ficou monitorando os municípios em relação de não ter essa situação de nenhuma urna parada. Então, nós tivemos uma participação muito boa dos aposentados, de todos os municípios. Nós tivemos, por exemplo, Itabaiana, a gente chegava e a gente não tem aquela preocupação, essa urna está parada, não. Eles adotaram as urnas. Era tão interessante que quando chegava no final da tarde, que a gente chegava meio-dia, aí deixava a urna lá, vamos fazer o mapa de quantos votos foram coletados. Sim. E eles diziam, vamos almoçar, ninguém mexa na minha urna.
À tarde é a mesma coisa, ninguém mexa na minha urna. Então, foi um trabalho muito bonito, foi um trabalho muito participativo. Além disso, nós temos municípios, por exemplo, nós temos município que os professores fecharam em 2 dias. Municípios pequenos, como Pedra Mole, como Pinhão, Moita Bonita, municípios que eles fechavam e ainda eles diziam assim, ligavam, Rita, tem alguma urna parada em algum município, eu posso ajudar. Sim. Então, teve a colaboração de professores mesários que saíram do seu município e foram ser solidários com os companheiros de outros municípios. Porque a gente sabe que a geografia de um município é diferente do outro. Por exemplo, você chega em Itabaiana, você ir, por exemplo, para uma escola como Povoado Ribeira, Povoado Várzea da Cancela, são povoados longínquos. E que para a pessoa chegar, em outros municípios as distâncias são menores. Então, a gente teve uma participação de uma comissão eleitoral que deu todo o apoio para que a eleição ocorresse de forma correta, de forma organizada e com toda a lesura, respeitando todo o edital da eleição. Tivemos também uma participação de mesários, de professores aposentados e professores também da ativa, Sim. que deram seu sangue e seu gás. E nessa eleição da subsede, quando a gente chegou na quarta-feira, se a gente quisesse ser assim, vamos para a eleição agora, nós já tínhamos o quórum de 50%, de mais, quase 60% em todas as urnas da região agreste. Então, a partir da quarta, a gente foi coletar aqueles votos mais difíceis, que você chega, por exemplo, na casa de um aposentado, está no médico, está viajando, não está aqui não, mas chega tal dia. Professores, por exemplo, que só dá aula quinta e sexta-feira. Então, da quarta-feira por diante, foi mais esses casos específicos. Rita, o que são os coordenadores das subsedes? Qual é o papel dentro da estrutura sindical, né, do Sintese? Como é que se atua como coordenador? Olha, a estrutura do Sintese nas coordenações são baseadas em... nós temos 11 coordenadores, né? Começa com o coordenador geral, depois vem o vice, tem o coordenador de finanças, tem o coordenador de comunicação, tem o coordenador dos aposentados, tem o coordenador da base estadual, o coordenador das bases municipais e nós temos os suplentes. Como é que a gente atua? O coordenador geral e o vice, ele acaba trabalhando com os demais coordenadores, né? Porque, por exemplo, eu vou para uma negociação em Carira, em Ribeirópolis, em Frei Paulo, eu vou negociar piso, eu vou negociar carreira, mas isso perpassa que aquele coordenador da base municipal tem que acompanhar, a gente tem que estudar todo mundo junto, para que a gente possa ter a noção dos problemas de cada município e a gente conduzir a luta. Então, nós temos essas coordenações, cada um com seu trabalho específico, mas na hora da luta, na hora realmente da organização da luta, todos se envolvem. Agora, Rita, de mulher para mulher, me diga, como é que você está se sentindo com tamanha responsabilidade? Olha, como mulher, como você diz, a gente tem jornada tripla, 5 vezes mais do que os homens. A gente consegue fazer atividades, 2, 3 atividades de uma vez só. E a gente é cobrada, né? Como família, como mãe, como esposa, professora. A gente é cobrada na sociedade de uma forma bem rígida. E a gente é um grande desafio. Então, para mim, ser coordenadora do Sintese é um desafio. É um desafio constante. Mas também é um prazer. Por que é um prazer? Porque é um aprendizado, né? É um aprendizado. Às vezes, as pessoas vê, por exemplo, a professora Rita está na rua com o microfone, está raivosa, cobrando piso de um professor, do prefeito, né? Está raivosa, mas aquela professora Rita que está ali, né? Ela tem, para ela estar ali, qualquer coordenador que está ali, ele tem que ter uma preparação. Então, Sintese oportuniza a gente a nos preparar. E essa preparação faz com que a gente tenha essa situação de ser mulher. Além de ser mulher, né? A gente, como mulher negra, a gente também sabe que isso pesa muito, né? Pesa muito na sociedade que a gente vive. Mas a gente, pelo aprendizado, porque a pessoa,
ela é o que ela produz, o que ela faz, o que ela defende, a essência dela. Sim. Então, nós, no Sintese, a nossa essência é a educação. A nossa essência é estudar, é defender o aluno, é defender o transporte, é defender a alimentação, é defender o professor. Que ótimo. Obrigada por esse relato. Eu acho que é importante para várias pessoas que estão vendo agora saber dessa dedicação e como é que funciona lá atrás, né, sua vida enquanto militante. Acho que é importante saber disso. Agora, você falou de desafios, né? Quais são os grandes desafios que você, enquanto coordenadora geral, espera encontrar pela frente? Olha, nós conseguimos muitos avanços, né, com a chegada do Sintese nos 14 municípios, né? Nós temos na região agreste 14 municípios. Areia Branca, Carira, Campo do Brito, nós temos Macambira, Moita Bonita, nós temos Malhador, Frei Paulo, Pinhão, Pedra Mole, Santa Rosa de Lima, São Miguel do Aleixo e Itabaiana. Certo. Nós temos todos esses municípios. Mas quais são os nossos desafios? Nosso desafio hoje, que eu vejo no sindicato, é exatamente em muitos municípios que a carreira foi totalmente destruída, a gente recuperar essa carreira dos professores. O que eu digo carreira? Direitos que os professores tinham, que foram retirados pelos gestores, como, por exemplo, você tem uma regência de classe que era 50%, hoje é 10%. Isso é desvalorização. Então, uma grande diferença, então, né? Tem que correr atrás disso, né? Também vejo que dos desafios que a gente está vivendo com o governo Bolsonaro, o governo fascista que a gente está vivendo, um governo que está destruindo a educação pública, é preciso que a gente chame esses professores à formação política, não política partidária, mas de entender o que é a política educacional, de entender o financiamento, como é que uma política pública ela interfere na nossa vida, como é que ela interfere na educação. Eu acho que o nosso maior desafio é esse, é o desafio político, é o desafio da gente ver naquele professor, contribuir para aquele professor, que ele entenda o processo político que a gente está vivendo hoje, é um processo de destruição da escola pública. Rita, a gente vai ficar por aqui, mas volte sempre. Muito bom ouvir as suas ideias a respeito de resistência e luta, tá? Seja bem-vinda sempre aqui no programa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou à disposição e é um prazer estar aqui em mais um espaço do Sintese para defender a educação pública do nosso estado e do nosso Brasil. Para terminar o nosso programa em grande estilo, vamos ao nosso quadro Aconteceu na Semana. Sintese solicita ao Ministério Público a suspensão do processo seletivo para diretor na rede estadual. O Sintese protocolou ofício ao Ministério Público, através da Promotoria dos Direitos à Educação, solicitando a suspensão da seleção para a função de diretor de escola, divulgada pela Secretaria do Estado da Educação, do Esporte e da Cultura, a SEDUC. Para o sindicato, este processo seletivo tem como objetivo burlar a legislação que obriga o governo do Estado a regulamentar a gestão democrática do ensino. O processo seletivo não vai eliminar a indicação política e não dará autonomia aos gestores, ou seja, tudo permanece do jeito que está. Nova vitória para aposentados. STF confirma que proventos e pensões devem ser pagos dentro do mês. A luta, a resistência e a persistência das professoras e professores aposentados mais uma vez rendem frutos. A segunda turma do Supremo Tribunal nega mais um recurso do governo do Estado e reafirma que aposentadorias do magistério devem ser feitas dentro do mês. Segundo a presidenta do Sintese, Ivonete Cruz, abre aspas, mais uma vez o Supremo Tribunal Federal dá razão ao Sintese. É outra vitória para todos aqueles e aquelas que há quase 4 anos tiveram suas vidas totalmente desestabilizadas com os parcelamentos e atrasos no pagamento dos proventos. Fecha aspas. Com esta boa notícia, nós encerramos o TV Sintese de hoje. Prometemos voltar no próximo sábado com mais um programa recheado de informações. Boa tarde e boa sorte.
Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não